Aula de dança em Brasília. Onde fazer, o que fazer, como fazer. Fica nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar ao máximo a tirar todas as suas dúvidas para você conseguir fazer a melhor decisão antes de iniciar seu processo dentro da dança. Roda a vinheta aí antes de começar. Não tem vinheta, meu povo. Não tem vinheta aqui não. Vamos direto sem enrolação. Beleza? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Quintiliano, sou sócio aqui da Move On Dance, escola de dança que fica no Sudoeste, em Brasília, tá? E a gente é especializado hoje em dança de salão, mas também oferecemos danças clássicas. No momento desse vídeo, nosso foco é dança de salão, mas a gente está migrando aí para ficar bem forte também em danças clássicas, e você vai entender o porquê que a gente é forte em um e não é forte em outro, se você ficar até o final desse vídeo. E antes mesmo de começar o vídeo, é importante que você curta, comente, se inscreva no canal, e se você não gostar depois, faça um comentário lá construtivo, lógico, dê o dislike, faça todos esses rolês aí que você já está acostumado a fazer, tá bom? Então, vem comigo. A primeira coisa que você precisa saber é qual categoria de dança você quer fazer. Sim, categoria. E eu vou te explicar um pouquinho melhor a diferença das três categorias que os nichos de escola de dança te oferecem, tá? Porque dentro dessas categorias tem os estilos, as modalidades. E por que que você precisa entender isso? Primeiro você precisa entender isso por conta do seu objetivo. Qual é o seu objetivo com a dança? Seu objetivo é socialização? Seu objetivo é utilizar a dança como uma atividade física que vai melhorar seu condicionamento, sua flexibilidade? Ou você está procurando socialização? Ou você está procurando ter uma consciência corporal maior? Cada estilo de dança, cada categoria de dança vai te oferecer alguma coisa diferente. Todas elas vão proporcionar bem-estar, nenhuma outra atividade física vai conseguir te proporcionar. Mas a dança, ela tem divisões, como eu acabei de falar aqui já, e dentro dessas divisões, cada uma vai te proporcionar algo a mais do que outra. Não quer dizer que um é melhor do que outra, vai depender muito do seu objetivo com a dança. Tudo bem? E eu falei aqui de categoria de dança, né? Categorias de escolas de dança. Por quê? Tem escolas que são especializadas em danças de salão, tem escolas que são especializadas em danças clássicas e tem escolas que são especializadas em danças urbanas. E tem outras escolas que elas proporcionam todos esses estilos. Mas por mais que essas outras escolas que proporcionam tudo, elas acabam sendo predominantes em uma dessas três categorias. Sempre. Não vai ter nenhuma escola que é muito boa em tudo. Então, por isso mesmo que você tem que entender em relação à categoria e o que você está buscando. É a primeira coisa. Quando a gente está falando de categoria, como eu já falei, a gente tem. A primeira que eu vou falar é a dança de salão. De forma resumida, é uma dança que a gente dança a dois. Então a gente tem um par, seja um homem conduzindo, uma mulher conduzindo e vice-versa. A gente até mudou a nomenclatura de uns tempos para cá para condutores e conduzidos. Então a gente tem a pessoa que vai conduzir os movimentos, vai propor os movimentos, e tem uma pessoa que vai receber essa condução. Então, são danças onde a gente tem um contato físico maior com outras pessoas. Dentro dessa dinâmica, a gente também troca os pares para a gente ter diferentes sensações em relação à condução e à resposta à condução, para que a gente evolua de uma forma mais rápida dentro dessa modalidade de dança. Então, a gente vai dançar com pessoas que têm um pouco mais de facilidade, outras que têm mais dificuldade, pessoas mais altas, mais baixas, gordinhas, magrinhas, e aí a gente vai tendo formas diferentes de conduzir o movimento, de responder a esse movimento, e isso faz com que você aprenda de uma forma mais rápida. Tem casais que querem aprender a dançar, que acabam não entrando nessa dinâmica que eu acabei de explicar. Isso não é um impeditivo para você aprender e entrar numa escola de dança e aprender o estilo que você gosta, mas isso pode ser que atrase seu desenvolvimento, mas a proporção, a sensação prazerosa que a dança traz, ela é independente dessa dinâmica que eu acabei de te explicar. Então, se você está buscando mais socialização do que a dança em si, provavelmente a dança de salão ela vai te atender mais do que o suficiente, porque é na dança de salão onde a gente tem mais eventos sociais, a dança social em si, para a gente interagir com outras pessoas, dançar, utilizar o que a gente está aprendendo para dançar em eventos, seja familiares, seja eventos corporativos, porque são músicas que são mais comuns
você ouvir na rua, ou você ouvir em bares, em restaurantes, em qualquer outro lugar. De forma resumida, a gente vai ter dentro da dança de salão, e aqui eu vou falar os principais, são forró, piseiro, que é o forró eletrônico, né? Tem pessoas que vão categorizar de forma diferente, mas é só para você entender. O forró, o piseiro, o forró eletrônico, o samba, a bachata, o zouk, a salsa, todos esses ritmos, eles são dançados em pares. De forma resumida, os principais são esses que eu acabei de falar aqui para você, mas tem vários outros, principalmente quando a gente está falando de danças de competição, a gente tem muitos outros. Inclusive, lá na Dança dos Famosos, você pode ver rumba, valsa, é, foxtrot, enfim, você vai ver outros estilos de dança aí, eles também são danças de salão, ok? A gente vai categorizar assim para facilitar o seu entendimento. Danças clássicas. Quando eu falo categoria de danças clássicas, se eu fosse categorizar, eu, Thiago, se eu fosse categorizar, eu colocaria somente o balé. Mas dentro do mercado, quando a gente está olhando para danças clássicas, a gente vê que dentro das escolas que oferecem dança clássica, é comum a gente ter o balé, o jazz e o contemporâneo sendo oferecidos. E o jazz e o contemporâneo, algumas pessoas, né, categorizam ele como danças urbanas, outras não categorizam como danças urbanas e outros falam que é um mix dos dois. Mas quando você vai para o mercado, olhar para o mercado, quando você está olhando para escolas mais clássicas, onde tem o balé como o principal carro-chefe, o jazz e o contemporâneo estão ali. Então, categoria de clássicas eu coloco essas três, tá? Então, balé, que aí dentro do balé tem algumas vertentes, dentro do jazz também, dentro do contemporâneo também tem suas vertentes, mas a essência é danças que aumentam a sua consciência corporal, que melhoram um pouco mais o seu condicionamento físico em comparação com a dança de salão. A dança de salão é um cardio relativamente leve, e já dentro das danças clássicas você vai trabalhar um pouco mais a sua parte de condicionamento em relação à flexibilidade, em relação até mesmo ao seu cardiovascular e a sua consciência corporal. Dependendo do estilo dentro da dança de salão, você vai ter isso também, só que em um grau menor. Então, todas elas te proporcionam as mesmas coisas, algumas mais, outras menos, em relação a essas características que eu passei para você. E a gente tem a categoria de urbanas. E aí, quando eu estou falando de urbanas, a gente tem uma infinidade de estilos, de hip hop, de break, de TikTok, enfim, tem tantas, tem estileto, tem estilos mais voltados para o público feminino, tem outros mais voltados para o público masculino, tem um mundo aí dentro das danças urbanas. E aí, como eu falei, algumas escolas de danças urbanas, elas vão acabar também te oferecendo a questão do jazz e do contemporâneo, mas eu vejo jazz e contemporâneo muito mais forte nas escolas que se categorizam como clássicas do que nas que se categorizam como nas urbanas, tá bom? Mas essas questões de nomenclatura você não precisa saber. O que você precisa saber é, primeiro, o que eu estou buscando? Qual é o estilo que eu gosto mais? É a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Se você gosta de ouvir muito mais sertanejo do que outros estilos, talvez faça sentido você começar procurando uma escola que te ofereça o sertanejo com uma modalidade, ou até mesmo o piseiro, porque hoje em dia tem muita mistura desses dois estilos na atualidade. O que você gosta de fazer? O que você gosta de ouvir? Por que é importante isso? Porque se você, vou colocar um exemplo aqui, se você só escuta sertanejo e vai fazer uma aula de pagode, talvez você tenha mais dificuldade porque você não tem vivência com a música. Não quer dizer que você não vai aprender, mas quanto mais afinidade você tenha com o estilo musical que você está querendo aprender, talvez a sua evolução seja um pouquinho mais rápida. Dito isso, o que você precisa fazer depois de ter escolhido, por exemplo, uma dança de salão como o forró? Procurar na tua região, logicamente, um forró, mas também entender qual é o público que aquela academia atende, né? E como é que você vai entender um pouco mais isso? Primeira coisa, se você ligar, você vai ter grandes dificuldades de entender o público. A melhor forma que você vai conseguir entender o público que aquela academia atende é fazendo uma aula experimental lá. Vai ter academias que vão te cobrar pela aula experimental, outras não, e tá tudo bem, o mercado é assim. Vá e faça a aula experimental.
em uma ou até mesmo 2 escolas antes de tomar a tua decisão, porque às vezes você vai se sentir melhor fazendo aula em um local do que em outro, tá? E normalmente, hoje em dia, é uma prática comum aula experimental gratuita, então você não vai perder nada, tá? Então, escolha ali as academias mais próximas. Se tiver só uma, tente ir em mais de um dia, porque às vezes tem mais de um professor, porque às vezes você gostou do ambiente, o ambiente é legal, mas você não se identificou tanto com aquele professor, mas se identifica com outro, porque por mais que os professores sigam uma metodologia, às vezes as escolas têm metodologias próprias ou não, às vezes a metodologia é do professor e não da escola, e aí, quando você tem essas metodologias muito diferentes uma da outra, às vezes você se identifica mais com uma do que com outra. E tem a questão do nível também. Às vezes você já tem uma facilidade, você já aprendeu na noite alguma coisa, você não sabe nada, e tem turmas que vão estar mais no início e tem outras turmas que vão estar mais avançadas, né? Então, tudo isso vai influenciar na tua tomada de decisão. De antemão, eu já te adianto que aqui na Uvon a gente foca muito no público iniciante e iniciado, né? Quando as pessoas já estão mais avançadas, elas costumam ou fazer aula particular ou até mesmo ir para outra escola, tá tudo bem. A gente foca muito nesse público porque a gente vê que o nosso público ele está muito mais voltado para o social do que para performance. Então, elas acabam não se preocupando muito em ficar extremamente avançadas, apesar de todo mundo querer fazer passinhos legais, aprender passinhos legais, o foco é outro, aqui dentro da Move Dance. Inclusive, se você quiser aprender aqui na Move Dance a dançar com a gente, quiser aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo para você falar com a gente. Beleza. Falei um pouquinho da dança de salão, você já entendeu um pouquinho da dança de salão, mas a gente tem outras modalidades, outras categorias, né? A dança clássica, como eu já falei, ela trabalha muito mais a parte. Você vai ter a parte social, mas são danças que você dança de forma mais individual. Então, estamos em um conjunto, porém, está cada um no seu quadrado, digamos assim. Cada um aprendendo e fazendo o seu treino de forma repetitiva ali naquele dia, treinando os movimentos, cada um no seu, professor auxiliando, às vezes o seu colega te auxiliando, mas é cada um fazendo o seu para evoluir, para mais para frente ter uma performance de apresentação, alguma coisa nesse sentido, tá? E por esse motivo da dança clássica ser ter essa cobrança de movimentos repetitivos para você ficar bom naquele movimento, ela acaba trabalhando um pouquinho mais o teu condicionamento físico do que a dança de salão. A mesma coisa, jazz contemporâneo, vai ter uma pegada muito parecida em relação a essa questão de repetição do movimento, para que você fique bom, para que você conheça melhor o teu corpo e para que quando você chegue na apresentação, você consiga se expressar da melhor forma possível, com técnica, sem se machucar, evitando lesões aí no futuro por conta de um movimento errado, por exemplo. As danças urbanas seguem mais ou menos uma linha parecida, mas não é tão rígido assim em relação à questão de condicionamento físico. São danças que a gente costuma dançar sozinho, porém a gente está em um coletivo e a gente tem interação da mesma forma. A gente acaba criando um senso de comunidade. Independente de estar dançando em par ou dançando na coletividade, a gente acaba criando um senso de comunidade daquela equipe, daquela turma, daquelas pessoas que estão ali. E como as danças urbanas têm uma infinidade de variações, de estilos para você dançar, eu nem vou me arriscar aqui a falar as diferenças de estilo. Vou deixar isso para um outro vídeo. Assim como eu vou deixar mais específico os estilos da dança de salão, os estilos da dança clássica e os estilos da dança urbana para outros vídeos. Vou fazer um vídeo separado de cada. E agora que você já sabe a diferença básica dessas três categorias entre dança de salão, danças clássicas e danças urbanas, eu espero que você consiga tomar uma atitude de iniciar na dança o quanto antes, independente do estilo que você vai fazer. Se vai ser com a gente, se vai ser com outra escola, eu espero que você comece o quanto antes. E se você decidir fazer aqui na Move On Dance, clica no link abaixo e venha fazer parte da família Move On. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que ficou faltando alguma coisa nesse conteúdo, lembrando que esse é um conteúdo bem genérico, porque eu vou me aprofundar em outros vídeos, comente aqui embaixo. Se eu falei alguma besteira, comente aqui embaixo. Dê o like, dislike e se inscreva no canal. Eu vou trazer muito mais conteúdo sobre o tema dança aqui para vocês. Te vejo numa próxima.
Fui!